Fatos revelados. Se inscreva e deixe seu like. Antártida. A Antártida, também denominada no Brasil por Antártica, é o mais meridional e o segundo menor dos continentes, maior apenas que a Austrália, com uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados. Rodeia o Polo Sul, e por esse motivo está quase completamente coberta por enormes geleiras, glaciares, exceção feita a algumas zonas de elevado aclive nas cadeias montanhosas e a extremidade norte da Península Antártica. Sua formação se deu pela separação do antigo supercontinente Gondwana há aproximadamente 100 milhões de anos, e seu resfriamento aconteceu nos últimos 35 milhões de anos. É o continente mais frio, mais seco, com a maior média de altitude e de maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa da Terra, 93,2 graus, foi registrada na Antártida, sendo a temperatura média na costa, durante o verão, de menos 10 graus. No interior do continente, é de menos 40 graus. Muitos autores o consideram um grande deserto polar, pela baixa taxa de precipitação no interior do continente. A altitude média da Antártida é de aproximadamente 2.000 metros. Ventanias com velocidades de aproximadamente 100 km por hora são comuns e podem durar vários dias. Ventos de até 320 km por hora já foram registrados na área costeira. Juridicamente, a Antártida está sujeita ao Tratado da Antártida, pelo qual as várias nações que reivindicavam territórios no continente, Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido, concordam em suspender as suas reivindicações, abrindo o continente à exploração científica. Por esse motivo, e pela dureza das condições climáticas, não tem população permanente, embora tenha uma população provisória de cientistas e pessoal de apoio nas bases polares, que oscila entre 1.000, no inverno, e 4.000 pessoas, no verão. 2 destes assentamentos com uma população regular, incluindo crianças, são Vila Las Estrelas, do Chile, e Base Esperança, da Argentina. A sua história. Terra Australis incógnita. Como não há povos nativos da Antártida, a sua história é a da sua exploração. É muito provável que os povos de regiões próximas ao continente tenham sido os primeiros a explorá-lo. Os povos Aúsh da Terra do Fogo, por exemplo, falam sobre o país do gelo, e um chefe maori de nome Luigi Rangiora teria atingido a região em 650 d.C. No entanto, esses povos não deixaram vestígios de sua presença. As primeiras expedições documentadas começam no século XVI. Américo Vespúcio relatou o registro visual de terras a 52º S. Várias expedições aproximaram-se gradativamente do continente sem, no entanto, ter-se a certeza de que se tratava realmente de um continente ou de um conjunto de ilhas, até as expedições de James Cook, o primeiro a circunnavegá-lo entre 1772 e 1775 sem o avistar, devido à névoa e aos icebergs. A primeira pessoa que avistou o continente antártico foi o explorador russo Fabian Gottlieb Tadeusz von Bellingshausen em 28 de janeiro de 1820. A ocupação humana propriamente dita começa na primeira metade do século XIX, quando navios baleeiros chegavam à região das Ilhas Sandwich do Sul. Nesse período, James Weddell e James Clark Ross descobriram os mares que hoje levam seus nomes. Este último fez uma viagem de exploração na qual descobriu ainda a ilha de Ross, os montes Erebo e Terror e a terra de Vitória, retornando em 1843.
realizados em 1895 e 1889, o 6º e o 7º Congresso Internacional de Geografia, respectivamente, obtém relativo sucesso em seu chamado pela exploração do continente meridional, firmando-se uma colaboração mútua de Grã-Bretanha e Alemanha para a exploração científica da Antártida, resultando em diversas expedições ao continente com o apoio e a participação de diferentes nações. A expedição liderada pelo norueguês Roald Amundsen foi a primeira a atingir o Polo Sul em 1911 e 1912. No início do século XX, os exploradores se voltam para a conquista do Polo Sul. Ernest Henry Shackleton organizou uma expedição em 20 de outubro de 1908, sendo obrigado a retornar sem atingir o polo. Segue-se a ele Roald Amundsen e Robert Falcon Scott em uma verdadeira corrida, pois partem com apenas 2 semanas de diferença em outubro de 1911 a partir da plataforma de Ross. Amundsen atinge o polo em 14 de dezembro de 1911, retornando em janeiro. O grupo de Scott chega ao ponto em 17 de janeiro e encontra a bandeira norueguesa. No caminho de volta, os 5 expedicionários morrem de fome e exaustão. Após a conquista do polo, restava ainda a façanha de atravessar o continente de costa a costa. Shackleton assumiu a tarefa na Expedição Imperial Transantártica, em 1914, que não obteve sucesso por uma série de dificuldades. A primeira delas foi os navios terem ficado presos no gelo e afundado. Richard Evelyn Byrd, explorador dos Estados Unidos, foi o primeiro a sobrevoar o Polo Sul, em 29 de novembro de 1929, após o que conduziu diversas viagens de avião à Antártida nas décadas de 1930 e de 1940. Byrd também realizou extensas pesquisas geológicas e biológicas. Atualmente, após o Tratado da Antártida, muitos países mantêm bases de pesquisa permanente e a ocupação humana é constante. Tratado da Antártida. Emblema do Tratado da Antártida desde 2002. Como o único continente desabitado, a Antártida não tem nenhum governo e não pertence a nenhum país. Vários países reivindicam áreas, mas estas reivindicações não são reconhecidas por outros. A área entre 90 graus e 150 graus é a única parte da Antártida e da Terra não reivindicada por nenhum país. O Tratado da Antártida é o documento assinado em 11 de dezembro de 1959 pelos países que reclamavam a posse de partes do continente da Antártida, em que se comprometem a suspender suas pretensões por período indefinido, permitindo a liberdade de exploração científica do continente, em regime de cooperação internacional. Desde 1959, as reivindicações na Antártida estão suspensas e o continente é considerado politicamente neutro. Sua situação é regulada pelo Tratado da Antártida e por outros acordos relacionados, chamados em seu conjunto de Sistema do Tratado da Antártida. Para as finalidades do sistema de tratados, a Antártida é definida como toda a Terra e plataformas de gelo em torno do 60º S. O tratado foi assinado por 12 países, incluindo a União Soviética e os Estados Unidos, e transformou o continente numa área de preservação científica, estabeleceu a liberdade de investigação científica, a proteção ambiental e baniu exercícios militares no continente. Este foi o primeiro acordo para o controle de armas, estabelecido durante a Guerra Fria. O Tratado da Antártida proíbe quaisquer operações militares no continente e ilhas próximas, tais como o estabelecimento de bases e de fortificações militares, a realização de manobras militares, ou o teste de qualquer tipo de arma. Pessoal e equipamento militar são permitidos apenas para pesquisa científica ou para outros propósitos pacíficos. A única operação militar em larga escala documentada foi a Operação 90, empreendida pelas Forças Armadas da Argentina 10 anos antes de estabelecido o tratado. Depleção do ozônio. O buraco na camada de ozônio, setembro de 2006.
A cada ano uma grande área de baixa concentração de ozônio ou buraco de ozônio cresce sobre a Antártida. Este buraco abrange todo o continente. Em 2008 houve o mais duradouro registro do buraco, que se manteve até o final de dezembro. O buraco foi detectado por cientistas em 1985 e tendeu a aumentar ao longo dos seguintes anos de observação. O buraco de ozônio é atribuído à emissão de clorofluorcarbonetos, ou CFCs, para a atmosfera, que decompõem a camada de ozônio em outros gases. Alguns estudos científicos sugerem que a depleção do ozônio pode ter um papel preponderante nas mudanças climáticas recentes na Antártida, e uma área maior do hemisfério sul. O ozônio absorve grandes quantidades de radiação ultravioleta na estratosfera. A depleção do ozônio sobre a Antártida pode causar um resfriamento de cerca de 6 graus na estratosfera local. Esse resfriamento tem o efeito de intensificar o fluxo de ventos de oeste de todo o continente, o vórtice polar, e, portanto, impede saída do ar frio próximo ao Polo Sul. Como resultado, a massa continental da camada de gelo do leste da Antártida recebe temperaturas mais baixas, e as áreas periféricas da Antártida, em especial na Península Antártica, está sujeita a temperaturas mais elevadas, que promovem acelerado derretimento. Os modelos recentes também sugerem que o esgotamento de ozônio / efeito vórtice polar reforçado também explica o aumento recente no gelo do mar perto da praia do continente. No entanto, o problema tem se reduzido ao passar dos anos, devido à proibição de produtos com CFC, aquecimento global. Algumas partes da Antártida estão se aquecendo. Um aquecimento particularmente forte foi notado na Península Antártica. Um estudo realizado por Ernst e publicado em 2009 observou pela primeira vez que a tendência da temperatura média da superfície da Antártida é ligeiramente positiva em 0,05 graus por década entre 1957 e 2006. Este estudo também observou que a Antártida Ocidental foi aquecida em mais de 0,1 graus por década nos últimos 50 anos, e esse aquecimento é mais acentuado no inverno e na primavera. Isto é em parte compensado pela queda do resfriamento na Antártida Oriental. Há evidências de um estudo que a Antártida está se aquecendo como resultado das emissões humanas de dióxido de carbono. No entanto, a pequena quantidade de aquecimento da superfície na Antártida Ocidental não afeta diretamente a contribuição do manto de gelo da Antártida Ocidental para o nível do mar. Em vez disso, acredita-se que os recentes aumentos no degelo glacial ocorreram devido a um influxo de água quente do oceano ao largo da plataforma continental. A contribuição ao nível do mar a partir da Península Antártica é mais provável que seja um resultado direto de um aquecimento maior da atmosfera nessa região. Em 2003, a plataforma de gelo Larsen B na Península Antártica entrou em colapso. Entre 28 de fevereiro e 8 de março de 2008, cerca de 570 quilômetros da plataforma de gelo Vikings, na parte sudoeste da península, entrou em colapso, colocando os restantes 15.000 km da plataforma de gelo em risco. O gelo estava sendo retido por um fio de gelo de cerca de 6 km de largura, antes de seu colapso, em 5 de abril de 2009. Segundo a NASA, o mais difundido derretimento antártico de superfície nos últimos 30 anos ocorreu em 2005, quando uma área de gelo de tamanho comparável ao estado da Califórnia derreteu e recongelou brevemente, o que pode ter resultado do aumento das temperaturas em 5 graus. Gás metano. Pela primeira vez, os cientistas detectaram um vazamento ativo de gás metano, um gás de efeito estufa com 25 vezes mais potencial de aquecimento do que o dióxido de carbono. Enquanto vazamentos submarinos de metano foram detectados anteriormente em todo o mundo, os micróbios ajudam a manter esse vazamento sob controle, devorando o gás antes que muito possa escapar para a atmosfera.
O vazamento, localizado a cerca de 10 metros abaixo da superfície do Mar de Ross, perto da plataforma de gelo Ross do sul da Antártida, foi descoberto por acaso quando mergulhadores civis nadaram em 2011. O estudo mostrou que os micróbios que consomem metano levaram aproximadamente 5 anos para responder ao vazamento na Antártica e, mesmo assim, não consumiram o gás completamente. O vazamento subaquático quase certamente fez com que o gás metano penetrasse na atmosfera nesses 5 anos, um fenômeno que os modelos climáticos até 2020 não levam em conta ao prever a extensão do futuro aquecimento atmosférico. Fatos Revelados agradece a audiência. Se inscreva no canal e deixe seus likes. Até a próxima.